Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Isaías. Primeiro livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao 39. Primeiras profecias sobre Judá e Jerusalém, do capítulo 1 ao capítulo 12. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 34. No tempo da invasão assíria. E o Senhor disse-me: toma uma grande placa e escreve nela em caracteres legíveis: Maher Shalal Hashbash. Toma depressa os despojos, faze velozmente a presa. Tomai por testemunhas fidedignas o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Eu me aproximei da profetisa que concebeu e deu à luz um filho. Então o Senhor me disse: chama-o Maher Shalal Hashbaz, porque antes que o menino saiba dizer papai, mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão carregados diante do rei da Assíria. O Senhor disse-me ainda: porque este povo rejeitou as águas tranquilas de Siloé e perdeu o domínio diante de Razim e do filho de Romélia, o Senhor fará cair sobre ele as águas do rio, abundantes e impetuosas, o rei da Assíria com todo o seu poder. Subirá por toda parte pelas suas ribanceiras, transbordará por todas as suas margens, invadirá Judá, inundá-lo-á e o submergirá, e subirá até o pescoço. Com suas asas desdobradas cobrirá toda a terra, ó Emanuel. Aprendei-o, povos, e ficareis consternados. Ouvi com atenção, terras longínquas. Podeis pegar em armas e sereis destruídos. Preparai um plano e ele malogrará. Dai ordens e elas não serão executadas, porque Deus está conosco. Porque eis o que o Senhor me disse quando me agarrou e me preveniu contra essa política. Não chameis conspiração tudo aquilo que o povo chama de conspiração. Não vos assusteis. É o Senhor que vós deveis ter por conspirador. É a ele que é preciso respeitar, a ele que se deve temer. Ele será a pedra do escândalo e a pedra de tropeço para as duas casas de Israel, o laço e a cilada para os habitantes de Jerusalém. Muitos dentre eles vacilarão, cairão e serão despedaçados, serão presos ao laço e apanhados na armadilha. Eu vou recolher esta declaração e selar esta revelação para os meus discípulos. Terei confiança no Senhor, que se esconde da casa de Jacó, e esperarei nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu somos, em Israel, sinais e presságios da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Se vos disserem, consultai os espíritos dos mortos, os adivinhos, os que conhecem segredos e dizem em voz baixa, porventura um povo não deve consultar os seus deuses? Consultar os mortos em favor dos vivos? Aceitar uma lei e um testemunho. É o que se dirá, porque não haverá aurora para eles. Andarão errantes pela terra, fatigados e esfomeados, atormentados pela fome, agastar-se-ão
e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Levantarão os olhos, depois olharão para a terra, e só verão misérias, escuridão e trevas angustiantes. Repelir-se-ão dentro da noite, pois não há trevas onde há angústia. Reino do Messias. No passado ele humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas no futuro cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia e o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos, porque o jugo que pesa sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes como no dia de Madiã. Porque todo calçado que se traz da batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão presa das chamas, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Ameaças contra Efraim. O Senhor profere uma palavra contra Jacó e ela vai cair sobre Israel. Todo o povo conhece seus efeitos, Efraim e os habitantes de Samaria, que dizem no seu orgulho e na sua pretensão: os tijolos caíram, nós edificaremos com pedras lavradas. Os sicômoros foram acortados, nós os substituiremos por cedros. O Senhor sustentou seus inimigos contra ele e estimulou seus adversários. Os arameus do Oriente, os filisteus do Ocidente, devoraram Israel com bons dentes. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. O povo, porém, não se voltou para quem o feria e não buscou o Senhor dos exércitos. Então o Senhor cortou a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco em um só dia. A cabeça é o ancião e o responsável, a cauda é o falso profeta. Aqueles que conduziam esse povo desencaminharam-no, e os que eles conduziam perderam-se. Por isso o Senhor não poupa os jovens e não tem piedade dos órfãos nem das viúvas, porque todos eles são ímpios e perversos, e todas as bocas proferem infames palavras. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou, e sua mão está prestes a precipitar-se. Porque a maldade queima como um fogo que devora as sarças e os espinhos, e depois envolve a espessura da floresta, de onde a fumaça se eleva em turbilhões. Pela cólera do Senhor a terra está em fogo, e o povo veio a ser presa das chamas. Cortam à direita e têm fome, comem à esquerda e não se satisfazem. Cada um devora a carne do seu próximo, e ninguém tem piedade de seu irmão. Manassés come Efraim e Efraim Manassés. Depois os dois juntos atacam Judá. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se. Contra magistrados injustos. Ai daqueles que fazem leis injustas e dos escribas que redigem sentenças opressivas, para afastar os pobres dos tribunais e negar direitos aos fracos de meu povo, para fazer das viúvas sua presa e despojar os órfãos. Que fareis vós no dia do ajuste de contas e da tempestade que virá de longe? Junto de quem procurareis auxílio e onde deixareis vossas riquezas? A menos que vos curveis entre os cativos, tombareis entre os mortos. Apesar de tudo, sua cólera não se aplacou e sua mão está prestes a precipitar-se.
Oráculos contra a Assíria. Ai da Assíria, vara de minha cólera e bastão que maneja o meu furor. Eu o enviei contra uma nação ímpia e o lancei contra o povo, o objeto de minha cólera, para que o entregasse à pilhagem e lhe levasse os despojos, e o calcasse aos pés como a lama das ruas. Mas ele não entendeu dessa maneira, e este não foi o seu pensamento. Ele só pensa em destruir, em exterminar nações em massa. Porque disse, porventura meus chefes não são todos eles reis? Não teve Calano o destino de Carcames, Emate o de Arfade e Samaria o de Damasco? Assim como minha mão se apoderou dos reinos de falsos deuses, cujos ídolos eram mais numerosos que os de Jerusalém e de Samaria, assim como tratei Samaria e seus falsos deuses, não devo tratar também Jerusalém e seus ídolos? Quando o Senhor tiver terminado a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele punirá a linhagem orgulhosa do rei da Assíria e seus olhares insolentes. Porque ele disse, foi pela força de minha mão que eu agi e pela minha destreza, porque sou hábil. Dilatei as fronteiras, saqueei os tesouros e lancei por terra aqueles que estavam no trono. Minha mão tomou como um ninho a riqueza dos povos. Assim como se recolhem os ovos abandonados, eu reuni a terra inteira. Ninguém moveu a asa, nem abriu o bico, nem piou. Acaso o machado se vangloria à custa do lenhador? Ou a serra se levanta contra o serrador? Como se a vara fizesse agitar aquele que a maneja, como se o bastão fizesse mover o braço. Por isso o Senhor Deus dos exércitos fará enfraquecer seus robustos guerreiros, e debaixo de sua glória acender-se-á um fogo como de um incêndio. A luz de Israel tornar-será um fogo e seu santo uma chama, para queimar e devorar as suas sarças e seus espinhos em um só dia. O esplendor de seu bosque e de seu jardim, ele o aniquilará, corpo e alma, será como um doente que definha. Restarão tão poucas árvores em sua floresta que o menino poderá cortá-las. Naquele tempo, o restante de Israel e os remanescentes da casa de Jacó deixarão de apoiar-se naquele que os fere, mas apoiar-se-ão com confiança no Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará, um resto de Jacó para o Deus forte. Ainda que teu povo fosse inumerável como a areia do mar, dele só voltará um resto. A destruição está resolvida, a justiça vai tirar a desforra. Essa sentença de ruína o Senhor Deus dos exércitos executará no centro de toda a terra. Por isso o Senhor Deus dos exércitos disse, povo meu que habitais em Sião, não temas o assírio que te castiga com a vara, e brande seu bastão contra ti, como outrora os egípcios, porque dentro de muito pouco tempo meu ressentimento contra vós terá fim, e minha cólera o aniquilará. O Senhor Deus dos exércitos vibrará o açoite contra ele, como quando feriu Madian no penhasco de Horebe, e quando estendeu seu bastão sobre o mar contra o Egito. Naquele tempo, o peso que ele te impôs será tirado de teus ombros e o seu jugo desaparecerá de teu pescoço. Ele avança pelo lado de Rimon, vai contra Aiate, passou por Magron e depositou sua bagagem em Micmas. Transpuseram o desfiladeiro e acamparam em Gaba. Ramá está aterrorizada e Gabaate de Saul tomada de pânico. Levanta tua voz, ó filha de Galim, escuta Laís, responde-lhe Anatote. Medmena está em fuga e os habitantes de Gabim retiraram-se mais um dia de pouso em Nobe. E depois ele levantará sua mão contra o monte Sião, contra a colina de Jerusalém. O Senhor Deus dos exércitos, com um golpe terrível, abate os ramos, as grandes árvores são cortadas e as mais altas lançadas por terra. A ramagem da floresta tomba pelo ferro e o Líbano desaba pela força.